Olá pessoal, eu sou Ana Paula Ferraldo, sou médica, pediatra. Para quem não me conhece ainda, eu vou falar um pouquinho da minha formação. Eu fiz pediatria e acabei fazendo pós-graduação em psiquiatria da infância e adolescência por conta de uma dislexia da minha filha. Eu tenho duas filhas e acabei me encantando por esse mundo das neurodivergências. Quando eu terminei a minha pós-graduação de psiquiatria infantil, eu decidi me aprofundar mais ainda. Me especializei nos transtornos do neurodesenvolvimento e hoje eu estou terminando a minha certificação em transtorno do espectro autista. Então, já há mais ou menos quase uns 10 anos, eu venho trabalhando com as questões da neurodivergência e com um público que precisa tanto desse suporte. Hoje, nós vamos conversar sobre o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Quando a família acaba de receber o diagnóstico do seu filho, quais são as reações esperadas? Quais são os conceitos importantes que você deve conhecer? Quais são as orientações que uma profissional especialista dá para você que é pai e mãe não ser enganado, não ser iludido? Né? Na verdade, o que eu quero é acender um farol na vida de vocês para iluminar esse caminho que está trilhando a partir do diagnóstico do seu filho. Eu sei que quando a gente recebe o diagnóstico de autismo de uma criança, de um filho, a gente, mesmo vendo aquelas características, mesmo percebendo que a criança não olha quando a gente chama ele, percebendo que ele não interage com os amiguinhos na escola, percebendo que ele tem um atraso de fala, bem lá no fundo a gente ainda tem esperança de ser uma fase, de ser uma coisa passageira. E quando o médico vem e te dá certeza que é mesmo um autismo, que o seu filho faz parte do espectro autista, aquilo vem como um baque para a gente. Eu vejo no meu consultório todos os dias a expressão do rosto do pai, da mãe, quando eu falo do diagnóstico, é como se se o mundo desmoronasse. E o importante é você saber que isso é normal, tá? A gente não espera um filho para a gente imaginar que esse filho possa vir com alguma deficiência, com alguma neurodiversidade, com alguma malformação física mesmo, e que toda aquela idealização daquele filho lindo, perfeito e maravilhoso que a gente pensou durante toda a gestação não se concretizasse de verdade. Quando a gente recebe esse diagnóstico, é literalmente como se aquele filho imaginado durante toda a gestação morresse. A gente entra no estado de luto. E por isso é normal você sentir raiva, você sentir medo, você duvidar do diagnóstico do médico, você sair do médico e falar assim, será que ele está certo mesmo? Para esse médico tudo é autismo. Mas daí o que você precisa fazer? Trazer racionalmente mesmo, tirar o sentimento de lado, por mais difícil que seja, e falar, o meu filho tem atraso de fala? Tem. O meu filho faz contato visual quando ele fala com alguém? Não. O meu filho atende quando eu chamo ele pelo nome? Não. O meu filho tem movimentos repetitivos? Meu filho tem alguns comportamentos que se fogem da rotina ou se foge daquela coisa metódica que tem que ser daquele jeito, ele entra em crise? Tem. Meu filho tem um hiperfoco de gostar muito de alguma coisa e passar horas só em função daquilo, daquele brinquedo ou daquele assunto? Tem. Quando você está diante de todos os critérios, isso se torna inquestionável. E qual é a grande sacada aqui? Por mais que seja normal e esperado você sentir tudo isso que eu acabei de falar, raiva, negação, ficar bravo com Deus, por que meu filho é assim, tal, ao mesmo tempo, esse seu filho que está aí na sua frente, ele está vivo. Ele não é um filho que morreu, um filho idealizado que morreu, ele é um filho vivo, que veio para você precisando da sua ajuda para que ele se desenvolva, para que ele evolua. Então, todo o tempo que você perder lamentando, ai, será que esse médico está certo ou está errado? Ah, acho que eu vou esperar uns 6 meses, depois eu levo no outro médico para ver se melhorou. Esses 6 meses é ouro que o seu filho tem no cérebro para ajudar no seu desenvolvimento. Por quê?
Porque primeiro de tudo, você precisa entender o que é o autismo. Como que é o cérebro de uma pessoa que nasce dentro do espectro autista? Para daí você poder compreender a importância da urgência de iniciar o mais precoce possível a estimulação e a intervenção adequada. O transtorno do espectro autista, ele faz parte de um grupo de transtornos que nós chamamos de transtornos do neurodesenvolvimento. O que isso significa? Significa que quando o cérebro da sua criança, do seu filho, estava sendo formado, ainda na gestação, dentro do útero da mãe, ele já foi formado com as alterações de conexões cerebrais que vão determinar as características naquela criança depois do nascimento dela. O autismo não é uma condição que a gente pega depois que nasceu. Ninguém nasce uma pessoa neurotípica e se torna uma pessoa autista. O autismo já faz parte da formação do cérebro humano. Assim como o autismo, o transtorno do espectro autista, nós temos dentre os transtornos do neurodesenvolvimento o TDAH, a deficiência intelectual, as altas habilidades e as dificuldades de aprendizagem, dislexia, descalculia e disgrafia. Esses quatro, junto com o transtorno do espectro autista, fazem parte desse grupo de transtornos mentais que já é formada a alteração lá no embrião. Quando esse nenenzinho nasce, ele já tem TDAH, ele já tem autismo, ou ele já tem altas habilidades ou deficiência intelectual. Joia? O que isso nos mostra? Que não existe culpa. Não existe assim, meu filho é assim, meu filho nasceu autista por culpa do pai, ou meu filho nasceu autista por culpa da mãe. Existe o quê? Existe uma carga genética que vem uma parte do pai e uma parte da mãe. Essa carga genética todos nós temos para todas as nossas características. Desde cor de pele, cor de cabelo, se meu cabelo é cacheado, é liso, se meu olho é azul, é preto, se eu tenho uma tendência a ter câncer de pele, se eu tenho uma tendência a ter câncer de mama, se eu tenho uma tendência a ter algum reumatismo, alguma doença autoimune, tudo no nosso corpo é de herança genética. Só que existem alguns fatores que vão influenciar para aquela tendência genética que eu carrego se manifestar ou não. Vou dar um exemplo para vocês o que isso significa. Imagine uma pessoa que é fumante, que tem uma tendência genética a ter câncer de pulmão. Muito provavelmente ela vai ter o câncer de pulmão, porque ela tem uma tendência genética e ela fuma. Então o cigarro ou a exposição ao cigarro vai ser o empurrãozinho que está faltando para aquele gene se manifestar. Do mesmo jeito que eu posso ter uma pessoa que fuma e não tem o gene de câncer de pulmão. Essa pessoa vai fumar a vida inteira e não vai ter câncer de pulmão. Ela pode até ter um derrame, um infarto, uma pressão alta, mas câncer de pulmão ela não vai ter, entenderam? Então, assim, existe uma tendência genética, mas eu preciso ter um fator agravante que vai fazer com que aquele gene se manifeste. Com o autismo, funciona da mesma forma. Eu posso ter uma tendência genética a ter um filho autista, do mesmo jeito que o meu marido também pode ter uma tendência genética a ter um filho autista. Quando junta a minha tendência genética mais a tendência genética dele, se essa somatória, de tendências genéticas forem muito importantes, só por isso a gente já pode ter um filho autista. Mas na imensa maioria das vezes eu preciso somar a essa tendência genética múltiplos fatores que vão fazer com que o meu filho nasça ou não autista, mesmo com essa tendência genética. É por esse motivo que tem famílias que têm 3, 4 filhos e só um é autista, ou tem 2 filhos autistas, um nível 1 e um nível 3 de suporte. Não é a mesma manifestação, apesar desses filhos virem do mesmo pai e da mesma mãe, basicamente com a mesma carga genética, porque os fatores ambientais, nós chamamos de epigenéticos,
influenciam muito nessa carga genética. E quais são alguns exemplos? A gente pode até fazer um vídeo só falando de fatores ambientais que influenciam na carga genética, mas eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos, tá? A presença de prematuridade extrema, é um cérebro extremamente imaturo que nasceu, que tem uma tendência de ter um comportamento, ligações neuronais mais tendenciosas ao espectro autista. Lógico que ele vai tendenciar para ter essas alterações. Então, prematuro extremo, alguma medicação, alguma infecção que a mãe tenha tido durante a gestação ou precise tomar durante a gestação, idade do pai, idade da mãe no momento da fecundação, exposição de álcool, tanto pelo pai como pela mãe, até um mês antes da fecundação, exposição de maconha pela mãe até 3 meses antes da fecundação e principalmente durante a gestação, uso de álcool e drogas pela mãe, independente da quantidade, durante a gestação e várias outras, qualquer coisa que possa intervir, né, que possa chegar em um feto, em um ser minúsculo, extremamente sensível e causar ali a mínima alteração de pH, de temperatura, seja o que for, pode resultar em microalterações no cérebro daquela criança que vão resultar em um transtorno espectro autista depois que ele nascer. Então, que fique muito claro aqui que não existem culpados. O culpado é o pai, o culpado é a mãe. Não existe culpado. Existe sim uma somatória de genes que se somaram a fatores ambientais, muitas vezes incontroláveis por nós, e que acabaram resultando no espectro autista. Então, sem culpa a partir de agora, joia? E o que é o autismo? O autismo é uma condição, então, que já vem desde a formação do cérebro, desde o útero da mãe, aonde eu tenho alteração na ligação, na conexão de um neurônio com outro, distribuído em todo o nosso cérebro. Neurônios são as células que conduzem os impulsos nervosos. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou olhando aqui, estou vendo a câmera que está me filmando. A luz aqui do ambiente está entrando pelo meu olho, está entrando pela retina, ele leva essa condução até o meu lobo occipital aqui, que é responsável pela visão. O meu lobo occipital vai dizer: Ana Paula, a câmera está voltada para você, a câmera está ligada. Esse meu lobo occipital, ele vai ter outro caminho de conexão ligando a minha área de intelectual, onde eu guardo a memória do que eu estudo, do que eu aprendo, para estar falando para essa câmera o conteúdo que eu me propus a falar, entenderam? Então, exige que tenha um caminho que ligue o meu olho na área da visão e a visão ao meu intelecto para que eu consiga interpretar as ações que eu estou fazendo agora, gravando esse vídeo para vocês. Esses caminhos no autista, às vezes não seguem o caminho tão certinho assim. Então, nós temos áreas que não eram para sentir dor, conectar com áreas dolorosas e sentem. Por exemplo, cortar o cabelo. Tem autistas que quando cortam o cabelo sente dor. Outro exemplo, alteração auditiva, as alterações sensoriais. O volume do que a gente escuta, ele é regulado pela interpretação cerebral do estímulo que chega. Se essa área cerebral tem conexões exageradas, eu posso receber um estímulo mínimo e ser interpretado como um estímulo muito grande. E por isso vem a sensibilidade auditiva. Eu tenho áreas responsáveis pela comunicação, principalmente na interpretação da comunicação social, no desenvolvimento da fala, que podem estar muito prejudicadas nessas conexões em pessoas autistas. Por isso, uma das principais características do autismo é a dificuldade de interação social. Então, vocês estão entendendo que o cérebro da pessoa que é autista, ele foi formado de um jeito aonde eu tenho excesso de ligações em áreas que não precisava ter esse excesso e muitas vezes eu tenho falta de ligações em áreas aonde eu precisava ter. Essas ligações, pessoal,
elas são microscópicas, tá? Eu posso fazer uma ressonância, eu posso fazer uma tomografia, eu posso fazer um eletroencefalo que vai dar tudo normal. Por quê? Porque grosseiramente aquilo é formado, não é que está faltando um pedaço do cérebro. O cérebro foi formado. As ligações microscópicas ali é que estão com caminhos tortuosos ali, que mais ou menos foram formadas de um jeito equivocado. E o que eu tenho de mais importante para trazer para vocês em relação àquela dor do diagnóstico, aquela revolta, aquela negação? O cérebro, quanto mais novinha é a criança, mais fácil é dele ser moldado. O que isso significa? Com estímulos adequados, eu consigo fazer com que esse cérebro construa os caminhos que ele não construiu na formação dentro da barriga da mãe. Por isso é tão importante a intervenção precoce. Uma criança de 2 anos de idade que comece a receber a estimulação correta tem um potencial de corrigir essas vias e desenvolver novas vias infinitamente maior do que uma de 4 anos. Você vai falar, nossa, Ana Paula, mas uma criança de 4 anos ainda é pequenininha. É, mas o cérebro dela já não responde mais igual quando ela tinha 1 aninho, 2 aninhos. A de 6 vai responder menos ainda que a de 4. A de 10 vai responder menos ainda que a de 6 e assim por diante. Então, 6 meses que você perca, eu vou procurar outro diagnóstico, vou ver se é isso mesmo, tal. Na verdade, você está perdendo a melhor parte da vida do seu filho que você pode estimular e dar a chance dele conseguir evoluir. Você vai falar, Ana Paula, qual que é a melhor parte da vida do meu filho? É agora! Agora que você acabou de saber o diagnóstico. Por quê? Se eu soubesse quando ele tinha 2 anos de idade, eu já tinha começado. Ótimo, mas eu descobri com 6, não vamos perder nenhum dia de tempo, vamos começar agora, porque com 8 é pior. Quanto mais precoce eu entro com a intervenção, melhor é o funcionamento dessa criança na vida adulta. Então, o fato de você entrar com o tratamento, com a estimulação, de uma forma mais precoce possível, você só não vai estar ajudando o seu filho no momento presente, agora que você vai ver gradativamente a evolução dele, mas você vai estar garantindo que ele seja o mais funcional possível quando ele for adulto, joia? Então, ter essa consciência da importância, né, da intervenção o mais precoce possível e da consequência dos benefícios disso para o seu filho é fundamental para você não ficar perdendo tempo com raiva, com revolta com Deus, com negação, será que é isso mesmo, será que não é, minha mãe falou que não é, meu vizinho falou que não é, quem que eu acredito, quem que eu sigo, meu marido não está aceitando o diagnóstico. Tenha consciência, põe o pé no chão, levanta as características que o médico falou, que por isso ele achou, né, que seu filho, por isso ele fechou o diagnóstico que o seu filho é autista. Veja, olha, realmente ele é assim. Arregaça as mangas e começa agora a estimulação dele. Joia? Um próximo passo que é muito importante vocês saberem é em relação ao nível do autismo. Não existe eu dizer esse autista é nível leve, é moderado, é grave, é severo. Não existe isso. Por quê? O termo correto da classificação é em termos de níveis, nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. O que esse nível significa para mim, Ana Paula, que sou médica e especialista em autismo? Significa o seguinte, o quanto que essa pessoa hoje precisa de ajuda para as atividades corriqueiras do dia a dia dela, tá? Para ser independente, tá? Para ser de um ponto de vista assim, de comer sozinho, de ir no banheiro sozinho, de se trocar sozinho, tudo. O quanto que ela é dependente de ter a presença de alguém junto com ela, ou ela consegue viver muito bem sozinha, tá? Os autistas nível 1 de suporte são aqueles que menos precisam de ajuda para as atividades corriqueiras do dia a dia.
Na imensa maioria das vezes são pessoas que têm a capacidade cognitiva normal preservada, que é uma outra coisa muito importante. Autismo não tem nada a ver com inteligência, tá? Pode continuar? Pode. Tá. Autismo não tem nada a ver com inteligência. O autista, ele pode ter a inteligência normal, ele pode ter deficiência intelectual, que é uma outra neurodiversidade associada ao autismo, ou ele pode ter altas habilidades, que é uma outra neurodiversidade. Então, eu vou ter autismo e deficiência intelectual, ou autismo e altas habilidades, ou autismo e uma inteligência normal preservada. Joia? Geralmente, os autistas nível 1 de suporte, eles têm inteligência normal preservada ou até tendenciam um pouco a altas habilidades, tá bom? São pessoas que, na maioria das vezes, apresentam uma dificuldade importante de fazer amigos, de fazer uma interpretação da comunicação social, tem uma tendência de levar tudo ao pé da letra, não entendem piadas, não entendem ironias, mas vão para a escola, aprende, faz faculdade, casa, tem filho. Por isso que a gente vê nos dias de hoje tantos adultos recebendo o diagnóstico de autismo. Eram autistas nível 1 de suporte que não tinham recebido o diagnóstico até agora. Joia? O nível 2 de suporte é aquele autista que já tem uma limitação maior na comunicação. Muitas vezes ele não é verbal ou ele tem uma dificuldade muito grande para se expressar, para falar. Ele tem muita dificuldade com questões sensoriais, ele entra em crise, quando ele entra em crise, ele demanda de muita ajuda, de muito suporte. Então, são pessoas que precisam estar geralmente sempre com alguém por perto para ajudar, ou uma adequação do ambiente mais importante para manter ele mais regulado. E o nível 3 de suporte é aquele que depende de tudo, né? Até para comer, para tomar banho, para escovar um dente, tudo ele depende da ajuda de alguém, de um apoio de alguém para estar auxiliando ele. Na grande maioria das vezes, autistas nível 3 de suporte têm deficiência intelectual associada. Joia? Por que a gente não fala leve, moderado ou severo ou grave? O autista nível 1 de suporte, que é aquele que teoricamente menos precisa de ajuda no dia a dia, é aquele que a gente vê que na maioria das vezes mais sofre emocionalmente as consequências do autismo. Justamente pelo fato de ele ter o cognitivo a partir de inteligência normal preservada e ele consegue perceber a diferença dele com as outras pessoas. Ele consegue perceber que ele é inteligente, que ele tem faculdade, que ele sabe aquilo, mas ele não consegue arrumar um emprego porque ele não consegue se comunicar. Ele tem uma tendência de levar ao pé da letra, então ele arruma encrenca nos lugares de uma forma desnecessária. E esse estresse, desde muito pequenininho, percebendo essas diferenças, faz com que essa pessoa chegue à exaustão emocional. Então, essa pessoa é aquela que vai desencadear crise de pânico, é aquela pessoa que vai desencadear um quadro depressivo grave, até com ideação suicida. Não tem como dizer que essa pessoa tem um quadro leve. Vocês entenderam? Então, essa terminologia de leve, moderado e grave, a gente não usa mais, tá? Por outro lado, aquele que tem deficiência intelectual grave, importante, ele não vai ter muita consciência da situação dele. Geralmente, no nível 3 de suporte, quem sofre muito é a família, é quem convive com o autista, mas ele mesmo não vai ter ideação suicida, porque ele não tem noção da situação dele. Não dá para a gente dizer que ele é grave, entendeu? Então, nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. Joia? Uma frase que é muito importante da gente trazer aqui é: a partir de hoje, eu vou pensar, por que meu filho é assim? Ou eu vou pensar, como eu vou fazer para o meu filho evoluir? Eu convido vocês, a partir deste vídeo que vocês estão assistindo hoje, a parar de se questionar. Tem coisas, pessoal, que não vai ter como a gente explicar, nem a ciência sabe ainda.
Talvez Deus um dia possa dar essa resposta para a gente, mas hoje nós não teremos a resposta do porquê meu filho é assim. Mas a resposta de o que eu posso fazer para o meu filho evoluir, eu tenho para te dar. Eu vou trazendo toda semana aqui vídeos ensinando vocês a lidarem com as dificuldades do seu filho no dia a dia, com a estimulação que ele precisa, para que dessa forma, passinho por passinho, você consiga traçar a evolução do seu filho. Uma coisa muito importante, antes de eu falar das etapas que você deve seguir para procurar a ajuda do seu filho, os primeiros passos, é ajustar suas expectativas. O autista, ele pode responder rápido a um estímulo, como ele também pode demorar para responder a um estímulo, mas ele sempre vai responder a um estímulo. Joia? Então, não crie uma expectativa que, ai, doutora, comecei a fazer tudo o que você orientou. Previsibilidade, rotina estruturada, tudo, mas meu filho continua do mesmo jeito. Quanto tempo faz que você faz isso? 15 dias. Às vezes, a gente demora 6 meses, 1 ano, para a gente enxergar uma evolução. O que a gente precisa é manter uma constância de estímulo frequente para que esses estímulos vão construindo as novas vias cerebrais e o nosso filho vá ganhando novas habilidades. Joia? Então, o ajuste da nossa expectativa é muito importante. Lembrando que quem é autista vai ser autista a vida inteira. Autismo não é uma doença, não é algo que seu filho pegou, não é algo que seu filho desenvolveu no decorrer da vida. O autismo faz parte da característica dele e ele vai ter essas características no decorrer da vida toda. O que a gente vai ensinar para ele é a superar os desafios que essa característica traz para ele. Joia? Um exemplo, quem tem a pele muito clara, não tem uma tendência a ter câncer de pele? Essa pessoa não precisa ter muito mais cuidado com protetor solar, usar chapéu, se proteger do sol, para evitar aquela característica que ela já nasceu com ela? É igualzinho ao autismo. O autismo, a sua filha, o seu filho já nasceu com essas características, já nasceu com a dificuldade de interação social, com a rigidez de interesses, rigidez na sua conduta, na sua rotina, e nós vamos ensinando ele no decorrer da vida como superar essas dificuldades. Joia? Vou trazer aqui para vocês, falando tudo isso, 3 etapas que hoje você já vai começar a trilhar com o seu filho. Primeira coisa, procure uma equipe de profissionais que saibam lidar com o autismo. Ai, doutora, mas eu não tenho convênio. Não tem problema nenhum, procura na internet. Existem profissionais excelentes com vídeos explicando, ensinando terapia em casa, ensinando como fazer estimulação. Ah, eu tenho convênio, na minha cidade tem um centro de autismo, tudo. Procura conversar. Procura um psicólogo, um terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo e vá se informar como que você pode fazer para começar a estimular o seu filho em casa. Joia? Se for possível você colocar o seu filho nessas terapias, ótimo. Mas se não for possível, faça você mesmo. Aprende como é que faz e faça no seu dia a dia. Segunda coisa, tenha um médico de confiança, de referência. Nós temos hoje em dia médicos especialistas que atendem online todo o Brasil. Eu mesmo atendo online todo o Brasil. Quando você tem alguém de referência, você tem para quem pedir socorro. Você tem para quem perguntar, doutora, eu vi que um chá de uma planta benta lá da Aparecida do Norte cura autismo. Isso é verdade ou não? Eu vou responder para você, não é verdade, porque eu já acabei de falar para vocês, autismo não tem cura. Autismo é uma característica daquela pessoa, daquele indivíduo, mas você vai ter essa referência para não ser enganado. Então, tem alguém de confiança sua para que você possa tirar as suas dúvidas sempre que você puder. Joia? Terceiro ponto, cuide de você.
Você precisa estar forte emocionalmente, você precisa ter momentos de descanso, você precisa estar estável, estabilizado para conseguir ajudar seu filho. O seu filho aprende muito e vai aprender por imitação. O seu comportamento em relação ao seu filho, que vai ser um comportamento, uma relação desafiadora ali muitas vezes, vai muitas vezes implicar na reação que o seu filho vai ter depois. Quando a gente está bem, a gente consegue manter a calma em situações de crise, em situações desafiadoras, e ensinar o nosso filho como ele deve se comportar naquele momento. Então, permita-se descansar, procura uma ajuda psicológica, uma ajuda de um grupo na cidade, uma ajuda de algum profissional que possa te dar o apoio, que possa te dar ajuda nesse momento. Joia? Terceiro, quarto, avise a escola o diagnóstico de seu filho. A escola, junto com a família, são os ambientes que a criança passa a maior parte do tempo. Evolução em uma pessoa autista é igual a constância e estímulos intensos. O que significa estímulos intensos? Quanto mais vezes no dia o estímulo for reforçado, maior a chance dessa habilidade ser aprendida. Veja bem, se essa criança passa meio período na escola, ou então período integral em uma creche, em uma escola. E quarta dica que eu te dou é avisar a escola do diagnóstico do seu filho. Porque o tempo que o seu filho passa na escola é muito grande. E a evolução no autista depende muito da intensidade que o estímulo é oferecido para a criança. Então, se essa criança precisa de um estímulo, vamos dizer assim, para aprender a brincar de forma funcional, para aprender a imitar, dar tchauzinho, mandar beijo, tudo, ou aprender a fazer uma interação social. Se a tia da escola, se a equipe escolar souber qual habilidade está sendo trabalhada com o seu filho e o que elas precisam reforçar, vocês concordam comigo que os pais reforçando em casa, a equipe escolar reforçando no ambiente da escola, a chance dessa criança evoluir e aprender essas habilidades é muito maior do que se a escola não souber do diagnóstico e ninguém fizer esse tipo de estimulação direcionada para a necessidade dele. Então, as 4 dicas que eu dou são: procure equipes de profissionais que possam te ensinar a fazer estimulação em casa. Procure um médico de confiança para te orientar em todas as decisões a serem tomadas. Busque o autocuidado, você precisa estar bem para conseguir ajudar o seu filho e conte para a escola. Conte com a parceria da escola para fazer com que o seu filho evolua. Joia? Agora, eu quero assim, já estou partindo pro final desse vídeo e eu quero terminar esse vídeo falando da grande importância do lar, da importância da casa na evolução de uma criança autista. Você pode ter acesso a inúmeras terapias. Fono, psicoterapia, terapia ocupacional, psicomotricidade, psicopedagoga, ecoterapia, hidroterapia e por aí vai, tá? Lá o seu filho vai entrar junto com um profissional capacitado, especializado, que vai saber conduzir seu filho certinho e vai embora. Vai para outra terapia, vai para outra e assim subsequente. Mas o dia a dia, o sentar na mesa para comer uma refeição, o sair em uma pizzaria, o saber se comportar em um supermercado, em um restaurante, é com você que vai acontecer. Então, você que é pai, mãe de uma criança autista, você precisa se capacitar e aprender, pelo menos noção básica sobre ciência ABA, sobre reforçador de comportamento. O que é um reforçador de comportamento? É o que eu faço que vai aumentar a chance daquele comportamento se repetir, tanto bom como ruim. Você precisa aprender a se comunicar com seu filho. Ah, mas meu filho não fala, meu filho não é verbal. A fala é só uma parte da comunicação.
Nós temos toda a comunicação não verbal com expressões corporais, com aumento de estereotipia, com vocalização de gritos, de ruídos, que podem transparecer para mim se o meu filho está com fome, com sede, feliz, triste, se ele vai entrar em crise, se não vai, se ele está cansado, se ele está feliz. Você precisa aprender a conhecer a linguagem do seu filho. A casa que tem uma pessoa autista, ela precisa ter 3 coisas principais. A primeira é a rotina. Quanto mais você fizer as coisas mais ou menos no mesmo horário e na mesma sequência, horário de acordar, tomar café da manhã, fazer alguma atividade, tomar um banho, almoçar, ir para a escola, chegar, tomar um banho, jantar e dormir, quanto mais constante for isso, mais regulado seu filho vai ficar, porque ele já sabe o que vai acontecer, não gera surpresa para ele. A segunda coisa é previsibilidade. O que é isso, previsibilidade? É você preparar seu filho com antecedência para algo que vai sair da rotina. Por exemplo, vai ter uma festinha de aniversário no sábado. Você já começa a mostrar para ele fotinhos de aniversário, já começa a cantar parabéns, já começa a dizer que vai ter criança, que vai ter brinquedo, que vai ser muito legal, para quando chegar no sábado, aquilo não ser uma surpresa para ele. E terceiro é a adequação sensorial. Vocês lembram que no começo desse vídeo eu falei que as conexões cerebrais no cérebro de uma pessoa autista podem ter áreas hiperestimuladas e áreas pouco estimuladas. E daí vem as alterações sensoriais. Cada autista tem as alterações sensoriais próprias dele. Não são todos os autistas que têm hipersensibilidade auditiva, não são todos os autistas que têm seletividade alimentar, né? Cada um tem a sua individualidade. E você conhecer a individualidade do seu filho é o que vai fazer você adequar o ambiente para que aquilo se torne suportável para ele, tá? Você não pode adequar o ambiente para o que é suportável para você. Você falar assim, não, mas para mim o barulho não está alto. Não, mas para mim essa comida está gostosa. Você tem que adequar conforme a aceitação dele, para depois, aos poucos, com terapia, a gente trabalhando essa sensibilidade, essas alterações sensoriais. Mas o excesso de estímulos sensoriais em pessoas autistas, ultrapassar o limite de tolerância deles é uma das principais causas de crise nessas pessoas. Joia? Eu venho terminando por aqui o meu vídeo. Eu quero que vocês me acompanhem, eu quero que vocês aprendam comigo, e eu quero que vocês contem comigo para tudo que vocês precisarem. Se você achou que esse vídeo te ajudou nesse momento, se inscreve aqui no meu canal, encaminha, né, esse vídeo, sugere esse vídeo para alguma família que você saiba que está passando por isso, que toda semana eu trago um vídeo diferente aqui para ajudar a lidar com os desafios do seu filho em casa. Muito obrigada.